A rede social X afirma que pagou as multas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Janaína Camelo tem mais informações. Os comprovantes foram enviados à corte. Janaína, quais são, então, os próximos passos a partir de agora? Pois é, Soraya, o próximo passo é o ministro Alexandre de Moraes receber aí da Secretaria Judiciária do STF a certificação de que esse pagamento foi de fato feito, que esse depósito foi efetivamente feito aí na conta do Banco do Brasil, que está indicado ali no processo. Isso não deve demorar muito tempo não, para que a Secretaria Judiciária dê esse retorno. E aí depois disso vai depender só mesmo do tempo do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, dar uma decisão. Levando em conta que hoje é sexta-feira, último dia útil aí antes do final de semana, antes do primeiro turno das eleições, se o X poderia voltar até o primeiro turno das eleições, não se sabe porque o ministro ele também já deu decisões durante o fim de semana, mas fato é que o X, para voltar a funcionar depois disso, depois de uma decisão dele, isso não é automático, né? Como a gente viu quando o X foi suspenso, porque aí a Anatel precisa ser oficialmente notificada e aí depois vai precisar notificar as operadoras de telefonia, então isso tudo leva um tempo. Então essa determinação do ministro à Secretaria Judiciária para que comprove ali, todo esse pagamento foi feito hoje no início da tarde, depois aí que o X peticionou ali comprovantes de pagamentos dessa multa total, né? Segundo a defesa do X, esse pagamento foi feito hoje ainda pela manhã e logo em seguida eles pediram aí a liberação da plataforma. Então foram pagos mais de 28 milhões de reais que se refere ao quê? A 18 milhões e 300 mil reais de multas por descumprimento de decisões judiciais, outros 10 milhões referentes aí a 2 dias que o X descumpriu a decisão de suspender a plataforma aqui no Brasil, né? A gente lembra, foi dias atrás, quando o X acabou utilizando um servidor ali que deixou a plataforma disponível e na época o ministro Alexandre de Moraes tinha aplicado uma multa diária de 5 milhões de reais e outros 300 mil que se refere a uma multa que já havia sido aplicada a Raquel de Oliveira Villanova, que é hoje a representante legal do X no Brasil, mas que já havia comandado o escritório do X aqui no país e na época ela já havia também recebido essas multas, não tinha pago por também dificultar o cumprimento de decisões do ministro Alexandre de Moraes. O dinheiro usado foi um dinheiro aí de recursos vindos do exterior que foi depositado na conta do X aqui no Brasil depois que essa conta do X foi desbloqueada, né? Porque quando o X avisou ao STF que arcaria com toda essa multa, que não precisaria o STF utilizar o dinheiro que foi bloqueado da Starlink, o X disse aí que usaria recursos próprios e recursos vindos do exterior. Então foi isso que foi feito. Só lembrando que o X, a Starlink tiveram suas contas bloqueadas para o pagamento dessas multas, né? No total foi bloqueado aí 18 milhões e 300 mil reais, esse valor sobre o descumprimento de decisões judiciais, de multas de decisões judiciais, e esse valor foi transferido para a conta do Banco do Brasil, mas só por garantia do pagamento dessas multas. Então, pagando agora esses 28 milhões de reais, esses 18 milhões, mais de 18 milhões, serão liberados para o X. E aí, com o pagamento aí dessa multa total, o X, então, cumpre todas as exigências que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes para que a plataforma volte a funcionar aqui no Brasil, porque as outras duas decisões, que seria a regularidade da representação legal da empresa aqui no Brasil, já foi comprovada, segundo o ministro, e também o bloqueio de perfis de usuários da plataforma que são investigados em inquéritos aqui no STF também já foi comprovado. Soraya. Obrigada, Janaína, por todas as suas informações. Vamos ouvir nossos analistas aqui no estúdio. A rede social está suspensa desde agosto, finalzinho do mês de agosto, né? Queria ouvir vocês para entender como vocês veem esse recuo, né, por parte de Elon Musk. A gente sabe que, como a Janaína falou, né, praticamente todas as questões foram cumpridas, as multas, então, que faltavam foram pagas. Mas como ela mesma disse, né, Gani, hoje é sexta-feira, precisa saber direitinho se de fato elas foram pagas, se o dinheiro, né, tá correto. E aí isso só viria na possibilidade do X voltar a funcionar na segunda-feira. Veja, Soraya, o Twitter, ou X, cumpriu rigorosamente tudo que foi pedido pela Justiça. Aliás, foi além. Pagou os 10 milhões por conta da reativação de contas que haviam sido suspensamento, 18 milhões de pagou 10 milhões adicional do tempo que o Twitter ficou no ar
né, do dia 18 ao dia 19 de setembro, e ali até tem uma dúvida, né, por se foi um problema técnico ou se foi proposital, né? O Twitter nem recorreu disso, simplesmente pagou. A multa da advogada, que é a representante legal, Raquel Oliveira, hoje no Brasil, de R$300 mil, voltou com a suspensão daquelas contas e, por fim, houve também um pedido para que o Twitter não recorresse dessas multas de R$28 milhões. Não poderia recorrer. Aliás, iria recorrer ao próprio Supremo, que é a instância máxima, não faz muito sentido, né? Enfim, então, o X rigorosamente cumpriu com todas as etapas. E aí tem que voltar o Twitter a funcionar aqui no país. Agora, a gente também espera, né, o princípio da autocontenção dos poderes, né, e que a justiça aí também faça a sua parte, bote a bola no chão para que a gente volte numa normalidade institucional aqui no país. Segre acha que vai voltar logo na segunda-feira? Eu não sei, depois das eleições, com certeza. O importante é que não estivesse no ar para as eleições. Tomara que volte, sim. Eu não consigo entender de onde foi feito o cálculo das multas, em que lugar determina qual é o valor que deveria ser colocado. Mas é a regra do jogo, estamos nessa. Piperno, voltando então para o segundo turno, né? Pensando já nessa possibilidade que o X volte a funcionar aqui no Brasil na segunda-feira. Isso mudaria as preocupações, né? Até porque é um desafio para a Justiça Eleitoral, o medo de que desinformação seja vinculada na rede social, às vezes utilizada para esse lado? Eu acho que a essa altura, Soraya, essas preocupações mais nobres, né? Elas nem fazem parte mais dessa decisão judicial. Eu fui a favor, desde o início, e nunca neguei isso, que a rede social sofresse, enfim, a plataforma sofresse algum tipo de punição, até porque ela desobedeceu decisões da justiça brasileira. Ponto. Isso, então, qualquer cidadão brasileiro que desobedeça uma decisão judicial, ele está, enfim, correndo em erros passíveis aí de punição, como de fato aconteceu. Mas, veja, até por analogia, eu também trouxe aqui várias vezes o exemplo do que ocorreu no momento da punição ao Telegram em 2022. Então, o Telegram foi punido, saiu do ar, resolveu rapidamente as pendências dele, nomeou aqui representante legal, coisa que ele se recusava a fazer, pagou lá uma multa ou outra e no outro dia estava lá funcionando. Então, também tem uma coisa, se quiser fazer, esse retorno é rápido. Zé? Eu acho que está na hora, de uma vez por todas, dessas plataformas se assumirem como empresas, se responsabilizarem sobre os seus produtos. Qual é o produto do X? É a publicação, é a edição. E pronto, e assume, é uma empresa, tem representante e pronto. Não pode fingir que é algo extraterrestre, que essas plataformas não têm nenhum interesse, que tem liberdade total. Não tem liberdade total, não. Tem um senhor chamado algoritmo que define o que sai, o que não sai, para onde vai, para onde não vai. E as pessoas têm a impressão que recebem tudo do Twitter. Não, recebe o que o algoritmo quer que ele receba. Ou seja, são empresas que decidem o que colocar no ar e elas têm que se responsabilizar por isso. Qualquer empresa se responsabiliza por seu produto. E esse negócio de censura é censura quando o judiciário entra. Mas quando a empresa decide bloquear a sua conta, tirar você do ar sem absolutamente nenhuma explicação, isso não é censura? Não, não é não. É a atividade da empresa. É a empresa privada, ela detém o poder de retirar, de derrubar, de inflar, de fazer o que quiser. É a realidade, é assim e tem que ser assim, porque é uma empresa privada. Só que ela tem que se responsabilizar de uma forma solidária com tudo que acontece ali. No seu restaurante, se você monta um restaurante, você é responsável pela comida. Se você monta uma empresa de ônibus, você é responsável pelo transporte daqueles passageiros que você cobrou a passagem. E não é de graça. Se você acha que é de graça, aprenda uma coisa. Se você está usando um produto e não está pagando, o produto é você.
Então, no Twitter, no Facebook, no Instagram, né? Tudo você é o produto, o seu clique é o produto. Então, está na hora dessas empresas se assumirem como empresas e se responsabilizarem como todas, absolutamente todas as empresas do mundo.